o presidente Lula disse torcer pela vitória de Kamala Harris nos Estados Unidos. Fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. A fala de Lula sobre Trump e nazismo chegou até o presidente dos Estados Unidos. O presidente Lula criticou os ataques de Israel contra o Irã e as mortes na faixa de Gaza. Janja ironizou um ruído que ocorreu durante a fala e o creditou a Elon Musk. Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Vou levar jabuticaba para você também. Nós estamos diante de um governo que eles têm como base o cinismo, ou seja, eles não têm a capacidade de fazer uma autoavaliação e de olhar onde estão errando. Pelo contrário, eles pegam os seus erros e jogam nas costas dos outros como se eles fossem as almas mais limpas e mais honestas desse mundo. Como nós vimos aí, tudo isso que está acontecendo no Brasil, o governo brasileiro diz que não tem culpa de nada. Pelo contrário, a culpa é de Eduardo Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do extremismo. E por incrível que pareça, o presidente do Brasil, ele tem o apoio da grande mídia para sustentar as suas narrativas mentirosas. É inacreditável. Agora vimos aí que os Estados Unidos está colocando taxas e sanções em todo o mundo. O Brasil foi pego também no meio dessas tarifas, só que com um viés mais político e também estratégico dos Estados Unidos. Mas tudo isso tem uma causa e consequência, nada disso acontece à toa. E eis o problema, é que o presidente do Brasil não tem nenhum interesse em fazer aliança com o governo dos Estados Unidos, pelo fato de que o nosso presidente, ele é um orgulhoso, é vaidoso, e ele só quer fazer alianças, ele já demonstrou isso, e isso está muito claro, não é novidade para ninguém, que o Lula ele quer fazer aliança apenas com países que tenham a mesma ideologia, que tenham os mesmos interesses. E nós sabemos que os interesses desses países, ao qual o Lula faz parte do meio daquela cúpula, é a China, é o Irã, é a Rússia, ou seja, tudo país que não tem nenhum apreço à democracia, países autoritários em que não tem uma democracia forte, aliás, não tem democracia nenhuma, que não tem eleições limpas. A China mesmo nem eleição tem, porque o Xi Jinping ele já está com um mandato até o dia da sua morte. A Rússia, ninguém pode se opor ao Putin porque ele manda prender e aquela coisa toda. Então, esse é o tipo de presidente que diz que é um diplomata, que é um presidente que faz diálogo com todo mundo. O Brasil tem um presidente que, infelizmente, para a grande mídia, ele é um grande democrata, é um exemplo para o mundo. E por incrível que pareça, o Lula sai com as narrativas e a mídia acompanha ele por trás, cobrindo, passando a mão nos erros dele, fazendo de conta de que ele não falou. E quando fala, eles reportam isso, mas dizendo, veja só, veja bem, não foi isso que ele quis dizer, amenizando a situação do Lula. Por incrível que pareça, se fossem outros tempos, com outro presidente, e nós sabemos quem, o Bolsonaro, não, o mundo tava caindo. Não, Bolsonaro fazendo um negócio com o Irã, que é isso, não pode. Eu sou totalmente de acordo que o presidente deva fazer negócios com o mundo inteiro, independente da ideologia. Acordos comerciais para o bem do Brasil, para o crescimento do Brasil, para trazer investimento. Eu até concordo que ele possa fazer alianças de todos os lados, com todos os países, que traga benefício para o Brasil. No sentido de que seja uma aliança não ideológica, mas comercial, para potencializar o nosso investimento aqui no Brasil. Mas o problema do Lula é que as alianças, e ele tem afeto, e ele tem desejo, e ele demonstra isso claramente, que as alianças que ele faz é somente com país que não tem nenhum apreço à democracia. É interessante que todos os países do mundo que são oponentes dos Estados Unidos
e que são claramente oponentes, a exemplo disso a China, a Rússia e o Irã, eles não em nenhum momento falaram contra o dólar. E se falaram, foi dentro da cúpula deles, dentro do país deles, em uma reunião totalmente fechada e não saiu em mídia, não saiu em lugar nenhum. E cada um pode fazer suas críticas no reservado. O problema daqui do Brasil é que o presidente daqui ele extrapola os limites e diante da imprensa, nas mídias sociais, no BRICS, que foi algo que foi reportado para o mundo inteiro, ele inventa de soltar a língua achando que é a maior autoridade ou achando que está no mesmo nível que os Estados Unidos. Ele inventa de soltar a língua e dizer que a moeda do dólar nós temos que ter uma moeda alternativa para não usar o dólar. Então veja, é inacreditável. O único presidente no mundo que teve a capacidade de abrir a boca para dizer que nós precisamos de uma moeda alternativa, que nós não precisamos negociar diretamente com o dólar. Então, o que esse presidente quer fazer com as conversas dessa? No mínimo ele quer trazer divisão. No mínimo ele está dizendo aos Estados Unidos: vocês não são tão importantes, nós não estamos nem aí para vocês. E veja só, a vaidade vai a tal ponto que ele não está nem aí para negociar. Quanto pior tiver a situação, melhor, porque pesquisas mostram que ele está crescendo diante dessas crises, porque eles estão vendendo a narrativa de que a culpa desse tarifaço que está vindo para o Brasil é do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é o grande culpado tanto pelas sanções que está vindo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e outros integrantes, tanto essas sanções como a crise do dólar, porque na cabeça do Lula e da sua cúpula de esquerda, jornalismo e tudo mais, na cabeça deles é que Eduardo Bolsonaro está no ouvido de Donald Trump dizendo: olha, Donald Trump, coloca mais sanções contra o Brasil, faz pressão contra o Brasil. O Donald Trump, coloca pressão para eles soltarem meu pai, para eles liberarem, para dar anistia. Ou seja, a grande mídia está com essa narrativa. Eles não falam com essas palavras, mas se você prestar atenção nos documentários, nos noticiários, é exatamente isso. Principalmente a Globo News. Eles declaram enfaticamente, eles esqueceram das falas de Lula contra o dólar, contra o Trump. O Lula hoje é um dos maiores oponentes do presidente dos Estados Unidos. Isso não é novidade para ninguém. Antes mesmo de Donald Trump ganhar as eleições, ele já disse logo: estou apoiando a Kamala Harris, pelo bem da democracia. O que foi que ele quis dizer indiretamente com essas palavras? Que o Trump não tem nada a ver com democracia, não tem apreço à democracia, é um antidemocrático. E não só isso, mas ele disse que o Donald Trump é um fascista com outra cara. Veja só. Então tudo isso chegou ao conhecimento do presidente de lá. Essas sanções aqui do Brasil não veio assim de forma aleatória porque Donald Trump está chateado com o Brasil. Não foi por isso não. As sanções vieram por causa de uma sequência de atropelamento que esse governo foi fazendo, uma sequência de falas inadequadas. A respeito disso, nós podemos lembrar da Janja, que falou contra o Elon Musk, que estava fazendo parte da cúpula do governo. Então veja só, tudo que está acontecendo, essas consequências, tem uma causa. Nada acontece de forma aleatória. E agora o governo, para querer se livrar da situação e colocar esse bode expiatório na conta de outro, ele fica com essa ideia de que a culpa é de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Mas aonde é que o Brasil vai parar desse jeito? Nós temos certeza, e o que nós estamos vendo é isso, que o Lula ele quer sustentar isso até a sua eleição. Ele quer sustentar essa tarifa e se continuar e se dobrar, ele vai usar isso a favor dele, porque essa aqui é a realidade. Ele vai vender para o Brasil a ideia de que ele está tentando negociar, ele está tentando conversar com o presidente dos Estados Unidos, mas o presidente dos Estados Unidos não quer conversa com ele. O presidente dos Estados Unidos está aliado com Bolsonaro. Então ele vai vender essa narrativa para fazer o povo enxergar e entender que ele é o salvador, ele não quer crise, ele é o grande pacificador, mas só que o Donald Trump é o grande vingador. Essa narrativa ele já está vendendo.
Dizem que ele está crescendo, não acredito nessas pesquisas, mas se ele estiver vendo 1% de crescimento, em cima disso, pronto, é exatamente isso que ele vai usar ao seu favor. Infelizmente, isso é triste, é lamentável, é vergonhoso, porque quem vai sofrer com isso é o povo brasileiro. Quem vai sofrer não é os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão receberem sanções, sim, porque parte da culpa do que está acontecendo aqui no Brasil também tem o dedo do judiciário, uma perseguição política. Nós estamos vendo isso claramente, está totalmente escancarado que o Supremo Tribunal Federal ele tem se tornado político e parcial, perseguindo apenas um lado, que é o lado da direita e de Bolsonaro, porque a todo custo o Alexandre de Moraes quer colocar o Bolsonaro na cadeia. Essa é a triste realidade, mas a única forma de tudo isso acabar, a única forma de tudo isso cessar, é o presidente daqui ter a humildade para ir negociar, humildade para reconhecer que errou, e os ministros, como eles estão querendo dobrar a aposta, pelo menos o Alexandre de Moraes, e não quer dar um passo atrás para não mostrar a sua fragilidade e dizer eu errei, então ele não vai querer dar um passo atrás. A única forma de resolver a causa do judiciário é impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, começando por Alexandre de Moraes, coisa que nós estamos vendo que talvez não vai avançar. O Alcolumbre está com o pé atrás, está com um pouco de medo que sanções venham contra ele, mas acredito que não vai avançar. Acredito que há mais chance de avançar um impeachment depois das próximas eleições, em que houver um Senado mais forte, independente, mais ligado à direita, e mudar o presidente do Senado. Aí sim, nós vamos ver ministros sendo impeachmentados. Enquanto isso, o Alcolumbre não vai colocar isso para frente, porque alguma coisa tem, alguma pendência ou algum acordo com os ministros ele tem. Então, essa ideia, no momento, até agora, nós pode descartar. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Depois nós volta e traz mais algumas informações. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe e se inscreva. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.